exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Porque agora, eu também acho que o pessoal de casa vai mandar mais perguntas. Vai, é muito curioso isso. E quem nunca? Quem nunca? A gente tem uma pergunta para você de casa. Você sabe a diferença entre depilação e epilação? Embora a maioria das pessoas use os termos como sinônimos, a metodologia deles é bem diferente. Enquanto um retira o pelo superficialmente, o outro extrai pela raiz. Eu nunca tinha escutado falar. Eu achava que tudo era depilação. É, né? Mas por que é tão importante saber a diferença entre eles, hein? Escolher o método certo resulta em tempo de duração e cuidados completamente opostos. Os cuidados também, gente, com cada tipo de pele, antes e depois da depilação ou epilação, também fazem a diferença. Além de evitar alguns tipos de irritação na pele, ficar vermelhinho, sensível, né? Tem gente que tem até trauma, né? Trauma. A gente vai esclarecer o assunto, explicar os procedimentos para você de casa, vantagens, desvantagens de cada técnica. E para isso, quem nos ajuda é a especialista em epilação, Francine Santos. Seja muito bem-vinda, Fran. Ô, Fran, tudo bem, querida? Vem cá. Deixa eu te acolher primeiro, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo, graças a Por Deus. favor, Fique do lado de a gente cá. vai ficar junto. Pode entrar, pode ir por aqui, ó. Pode ir por aqui. Que isso tudo é seu. É. Sinta-se em casa, Em né? casa. Sim, sim. E eu já fiquei muito curiosa com essas... como que eu... Maquetes. A maquete? Maquetes, que eu pensei em escola, eu falei, será que é maquete mesmo, né? Aqui com essas maquetes, porque a gente não entende como que funciona essa questão da produção de pelo. Sim. E a gente vê, às vezes, a pontinha, a gente não sabe que tem muita coisa lá debaixo da pele, né? Sim, sim, a gente tem muita coisa embaixo da pele, terminações nervosas, né, glândulas sebáceas, então são muitas coisas, mas que as pessoas criam trauma achando que vai retirar o pelo pela raiz, vai sangrar, vai sair pele, como acontece muitas das vezes na epilação, né? Mas vamos começar pela depilação, que é um método que todo mundo usa em casa, né? Que geralmente são as maquininhas, né, que a gente tira, ela vai só cortar superficial, que é um método que não vai durar praticamente quase nada. Vai durar ali uns 3 dias, né? E o pelo novamente vai crescer. Temos a Gillette, que é uma vilã, que ela causa microcortes na pele. A gente não consegue ver, mas esses microcortes é onde as bactérias entram, onde acontece o escurecimento da pele, a foliculite, o pelo encravado, que muitas das vezes a gente tem até que ir ao hospital, tomar um antibiótico, porque as pessoas, elas usam a Gillette não só uma vez, ela usa e deixa ali no banheiro. E o risco da bactéria é muito grande. E essa semana, acho que não sei se foi semana passada, que teve um caso de uma pessoa que, né, se depilou e foi para a água. E aí, pegou uma bactéria seríssima, foi parar no... Eu vi essa reportagem. Nossa, e aí eu falei, gente, olha o perigo, porque você realmente abre um espaço na pele, né? Faz ali Você faz um corte, né? Um corte. E é algo que, assim, a gente muitas vezes nem imagina, né? A falta de informação, de conhecimento, porque a gente vai ali rapidão, toma aquele banho, né? Ali Acho querendo... que tá abafando. Querendo resolver o problema ali do pelo. Daí sim. raspa rapidinho, tal a perna, tal aqui, o subaco. E acaba tendo o maior problema. É um grande vilão, sim. A Gillette, né, é um método mais fácil que existe. Você compra uma Gillette em qualquer farmácia, supermercado, só que é uma vilã muito perigosa para nossa pele. Então, assim, e a gente tem os cremes depilatórios, que são também que ele tira pela raiz. Porém, muitas vezes, as pessoas não seguem as indicações. Ali tá 2 minutos, as pessoas passa no buço ou na axila e vai fazer serviço de casa, e isso vai causar uma queimadura gigantesca na pele. Sim, dá queimadura de 2º grau, isso é muito sério. Então, assim, todas as vezes que for utilizar um creme, a gente sempre tem que olhar a orientação de quantos minutos. Ele foi feito para 2 minutos, a gente vai tirar em 2 minutos, para não correr esse risco. Porém, eu acho que o meu favorito, né, o amor da minha vida é a epilação ainda com cera. A gente tem métodos hoje em dia bem bacana de se trabalhar. Sem muito trauma, a gente tem técnica, mapeamento do pelo. Então, assim, hoje em dia não é mais da forma que era antigamente, que a gente fazia, né? A cera com mel e limão. Sim. E onde era muito agressivo, tirava com jeans, né? Há 22 anos atrás, quando eu iniciei ainda, assim, eu tinha muitas pessoas que faziam dessa forma.
Hoje não, hoje as ceras são reconhecidas pela Anvisa, a gente tem assim o número do lote, se qualquer problema que aconteça, a gente consegue entrar em contato com as empresas e resolver. Então, assim, a epilação, ela evoluiu muito nesses anos para cá. Boa. Antes da gente ir para cá, ainda tem umas perguntinhas daqui. Sim. Porque aqui, quando você falou, dura pouco tempo, né? Dura 3 dias. Sim. Quanto mais a gente depila, e isso eu não sei se é mito ou verdade, as pessoas falam... depila. Depila, Aqui é isso. Quanto mais depila, fala assim, o pelo engrossa. Isso é verdade? Isso é um mito. A gente vai só cortar o pelo. Então, quando você corta, ele não engrossa. O que acontece na epilação, quando a gente fala, o pelo afinou? É porque você vai tirando ele pela raiz e ele vai perdendo a força, então ele vai crescendo mais fino. Mas isso é um mito. O pelo, ele não engrossa quando você passa a Gillette ou o creme ou a maquininha. Olha, aqui falando das maquetes ainda, eu fiquei também curiosa, e até a gente estava conversando ali antes nos bastidores, falando que cada um tem um tipo de pelo. Sim. Então tem os pelos, né? As mulheres que são, os homens que são mais loiros, tem esse pelo mais clarinho, as mulheres negras têm o pelo mais encaracoladinho. Exatamente. Então tudo isso influencia também na depilação ou na epilação? Sim. Quando o cliente ele chega num estúdio, numa clínica para fazer uma epilação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma ficha de avaliação. Ali a gente consegue saber um pouco da pele, a experiência dele. O homem. O homem tem uma cera específica. Hoje, as indústrias já criou uma cera masculina. Então, são produtos um pouco voltado mais para a pele masculina, que é um pelo mais grosso, é uma pele mais difícil, porque o homem não tem... resistente, né, a pele do homem, né? Sim, é mais resistente. Mas hoje em dia, os homens são bem vaidosos. Então, assim, hoje eu me especializei em epilação masculina. O meu público é 60% masculino, hoje em dia. Porque ciclista, nadadores, bombeiros. Então, assim, o ciclista, ele pedala muito. Então, o pelo acaba atrapalhando ali o momento do exercício dele, né? Da bicicleta. Então, assim, a gente tem hoje em dia muitos métodos bacanas e ceras para cada tipo de pele, sim. Boa. Então vamos para cá. Agora venha. Aqui são as ceras, aqui então é epilação. Epilação é onde a gente vai tirar o pelo pela raiz. Tá. Muito importante, quando a gente começa uma epilação, a higienização é o tudo, é a base de tudo. Porque na higienização, a gente consegue evitar muitos riscos de bactéria. Porque muitas das vezes, você marca uma cliente, a cliente não consegue em casa tomar um banho. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma boa higienização naquela pele. Se você não higienizar essa pele corretamente, ali pode ter alguma bactéria, alguma coisinha que fica, porque é uma parte muito úmida, muito fechadinha, axilas, a virilha, né? Então, a higienização, geralmente, a gente começa com um pré-depilatório, tá? A gente vai utilizar com algodãozinho, sempre num sentido só, a gente nunca vai passar em todos os sentidos, porque isso faz uma contaminação ali na pele. Né? Exatamente. E hoje a gente tem um produto muito bacana que eu amo usar, que é a dolomita. A dolomita, ela é um mineral da argila que a gente usa para a cera não aderir tanto à pele, mas o pelo. Então, ela faz uma camada de proteção na pele ali do cliente. É o que acontece de não ter aquele desconforto maior que as pessoas sentem na hora de puxar a cera. Então, é um método bem bacana da gente utilizar. Que ele vai ficar em cima. Exatamente. Para meio que proteger isso. a pele. Olha isso. que legal. Legal, porque daí vai vir só o pelo. Só o pelo. Hoje a gente não utiliza mais talco, porque o talco ele entope os poros, dá o escurecimento, né? Então não é bacana a gente utilizar. Então a gente tem outros métodos, outros produtos que a gente pode estar utilizando na pele da nossa cliente e fazendo ali um trabalho bem bacana também. E natural. Exatamente. A dolomita, ela não só serve pra gente proteger a pele, mas ela você pode utilizar como máscara calmante, fazer um clareamento, tudo na base do natural. Porque quando você usa muito produtos em ácido, o efeito rebote pode ser maior do que um natural. Um pouquinho mais de paciência, mas que dá um resultado muito bacana na pele. E Fran, você tinha comentado com a gente também sobre a quantidade de cera para você fazer uma depilação, Exatamente. né? E eu achei isso muito curioso, porque quando eu me depilava com cera, a gente até comentou aqui, a gente via aqueles potinhos, né? As panelinhas de banho-maria. Sim, sim. E a pessoa ia colocando cera ali, colocava cera ali, e determinava, colocava cera ali, e ficava um tchole de cera, né? Sim, sim. Como que é o ideal para não ocorrer contaminação? Sim, hoje em dia a biossegurança é muito importante, sempre foi, né? Mas hoje a gente preza muito mais. Como que eu trabalho? Eu trabalho com os potinhos individualizados. Então aqui eu tenho 100 gramas
tipos de cera. As ceras são pesadas, isso foi um estudo feito, eu fui analisando quanto que eu vou gastar para fazer uma virilha e uma axila. Aí eu fui, estudei sobre isso, fui vendo, e hoje, assim, esse potinho é seu. Você chegou no meu estúdio, eu utilizei em você, o que sobrou eu não posso guardar. Eu uso em você e é descartado. Porque, assim, geralmente a mulher, a gente tem a imunidade às vezes muito baixa, Sim. né? Então, assim, hoje você tá legal. Na próxima semana que você vir, no próximo mês... Pode ser que não. Você pode ser que não. Então, eu não posso utilizar aquela cera que eu utilizei na sua primeira epilação, na segunda epilação. Então, hoje a gente tem os potinhos individualizados. A gente também tem as ceras em barras. Esses são o sistema espanhol, que a gente fala, que a gente aplica cera e tira com a própria cera. Isso é cera? Isso é cera. Que bonitinho. É granulado. É. E Deve ser fácil de derreter. Exatamente. Porque, né, menorzinho. Sim. Essas ceras veio mesmo para ajudar muito a gente, porque o bloco, ele é muito bacana, só que é aquela coisa que você tem que ficar batendo para quebrar ele, e aí você não consegue ter a noção, mais ou menos, da quantidade que você vai utilizar. Hoje, essas ceras, ela ajuda muito na economia também rentável da gente que trabalha na área da epilação. Sim. E a gente tem também a cera hidrossolúvel, que é uma cera à base de água. Essa cera é uma cera que a gente vai aplicar, ele vai retirar com o papel. Aquele que gruda assim e Exatamente. puxa, né? Ela é uma cera natural. Então, assim, essa aqui é para todos os tipos de pele e ela é de algodão doce. Então, ela tem um cheirinho agradável de algodão doce. Então, é aquele cheirinho que se você chega no estúdio, já dá aquela sensação gostosa, prazerosa. Então, é uma cera bem bacana. Aonde eu utilizo essa cera? Geralmente, as minhas clientes que vêm de primeira vez, que tá com muito medo e tem aquele trauma, eu vou utilizar ela. Por quê? Ela é uma cera, se eu aplicar na sua pele e borrifar água, eu tiro ela se você desistir naquele momento. Que legal. O sistema... Que sempre rola o momento da Exatamente. resistência. Você passa cera, daqui a pouco você fala, ai, por que eu inventei isso? Para. Exatamente isso. O sistema espanhol, a gente já não tem essa opção. Se eu colocar na pele do cliente, eu tenho que tirar. Então, eu gosto muito dela para utilizar em peles de adolescente que está iniciando. Hoje, as meninas começam muito cedo. Eu tenho, assim, clientes de 9 anos. Então, elas vão ao estúdio, eu começo com essa cera, para elas sentirem como que é e não causar esse trauma que muitas mulheres têm hoje em dia da epilação. Sim. Que legal. E o que a gente tem que, quando você faz, né? Você falou da hidratação, Sim. Né, de poder limpar a pele. E você falou do trauma também, que é uma coisa que a gente comentou, que antes puxava, né? E de repente você saía de lá vermelha, às vezes com um pouquinho de cera ainda no corpo. Como é que funciona para que a gente não tenha esse trauma mais? Você falou assim, não é mais assim agora. Então, essas ceras, elas são bem bacanas porque elas não deixam resíduo na pele. E a técnica que a gente usa é a técnica de mapeamento da pele. Então, quando você faz o mapeamento do pelo, você consegue passar essa cera e retirar o pelo sem deixar resíduo. Quando acontece de ficar algum resíduo, como que a gente vai trabalhar? Em primeiro lugar, antigamente as pessoas utilizavam sempre o óleo para tirar o resíduo e depois tratar a pele. Quando você usa o óleo, você vai criar uma barreira ali e você não vai conseguir tratar essa pele. Por quê? Você vai colocar o óleo, se você colocar água, o óleo vai a água vai escorrer. Eles não se misturam, né? Não se mistura. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o resfriamento da pele. Então, você vai usar um gel junto com a esfera de cromoterapia. Essa esfera, gente, isso aqui é maravilhoso. As minhas clientes sempre falam, é a parte mais gostosa, porque é muito relaxante. Então, você vai aplicar o gel aqui e vai vir com a esfera. Fez o resfriamento dessa pele, a gente vai entrar com um creminho para fazer o tratamento. Esse creminho é um creminho multireparador, ele vai ajudar, porque quando você faz a epilação, você acaba tirando água da pele. Então, o gel, ele é a base de água, então a gente vai usar tudo que é água primeiro na pele. A gente tem outros produtos, como água de coco, que foi desenvolvida para a pele mesmo. E a gente vai entrar com um creminho. Vai passar esse creminho e o gelzinho, já vai dar um alívio bacana na pele. E aí, depois disso, a gente vai selar com um olhinho. Aí você vai selar com um olhinho. Eu gosto muito do óleo de amêndoas, que é um óleo natural, vegetal, né? Que não vai causar risco nenhum para a pele da cliente. E é um olhinho que não tem contraindicação para você estar utilizando em gestantes também. Então, é bem bacana. Depois que eu passar todos esses produtos, eu vou selar e vou finalizar com LED. O LED, ele é um aparelho que ele vai fechar os poros, ele vai ajudar no clareamento, vai ajudar a trazer o colágeno para a pele. É um aparelho que ele não contém muita contraindicação. Então, ele pode ser utilizado desde o facial até virilha, perna, buço, axila, na parte do corpo tudo. E isso vai ser bem bacana, porque a cliente ela vai sair satisfeita, sem dor, sem vermelhidão e sem aquele resíduo na calcinha. Ah, gente, por favor, a gente quando não chega em casa, dor. você lembra da depiladora ainda, né? Tem uma perguntinha para você. Sim. Coloca pra gente, diretor.
Da Rosana, olá, para a região do rosto e para a pele negra, qual é a cera ideal? Boa pergunta, ela que é de Cotia, São Paulo. Sim, eu gosto muito de utilizar na pele, principalmente a pele negra e o facial, a cera hidrossolúvel. Porque a cera hidrossolúvel, ela é uma cera natural, ela é à base de água. Então é uma cera que ela não vai causar tanta agressão na pele. Lembrando que toda a epilação facial, a gente precisa estar utilizando o protetor solar depois. Não pode sair sem o protetor solar. A gente está vendo aqui, né? Videozinho. Um videozinho. Sim. Esse é um vídeo de uma barba que foi feita com cera. Essa foi o método do sistema espanhol, tá? Mas fica perfeito. Nossa, que aflição. É muito Tem bacana. homem que faz a barba com cera? Eu tenho bastante masculino que faz. E fica muito bacana, gente. Fica muito perfeito. Olha pra vocês verem. Nossa, ficou perfeito. A pele não ficou vermelha e é uma pele negra. Uma pele que não ficou vermelha, que não teve nenhum problema. A pessoa saiu super satisfeita. E é um cliente também que cuida. Hoje em dia, os homens cuidam mais que as mulheres, tá, É gente? verdade. Você Mudou, parece que vende o jogo produto, virou. eles usam todinho o produto, chega e fala, Fran, acabou o meu produto, você tem mais aí pra vender? É assim, legal. gente, tá? Então tá muito bacana hoje em dia essa parte da epilação, que as pessoas estão cuidando mais. A virilha. A virilha é uma parte que ninguém hidrata, né? A gente passa creme nas pernas, sobe direto e não passa. É uma parte que tem que ser hidratada. A pele, quanto mais hidratada, menos desconforto você vai sentir na epilação. Olha que maravilha, porque ela Fica vai a estar dica. macia. Sim, sim. Fran, volte mais vezes, porque é muito legal a gente falar Muito sobre legal. esse assunto, dos cuidados, né, no pós, principalmente sol, enfim. Mas os contatos da Fran estão na tela, também tem foto dela, @programa Viva Tarde. Aproveita para comentar, para fazer mais pergunta, qualquer coisa você responde lá? Claro, eu respondo pelo Instagram, pelo WhatsApp, pode mandar, que será um prazer atender vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço Obrigada, pela oportunidade. Fran. Muito obrigada. Seja Obrigada, bem-vinda foi muito sempre, legal. muito bom, minha gente, que Muito legal, bom. né?